Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo o presidente da Câmara de Vereadores de Teutônia, Valdir Gribler, do PSDB. Bom dia, Valdir, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. Em especial, um bom dia aos munícipes de Teutônia. É bom estar aqui para a gente falar um pouco dos assuntos da Câmara, então. Valdir, começo, né? Na segunda-feira ouvimos o ponto de vista do prefeito Celso Fornec sobre a rejeição da Lei de Diretrizes Orçamentárias, também chamada de LDO, e ela foi rejeitada então na Câmara de Vereadores, e hoje a gente queria ouvir de você também, afinal um dos pontos elencados para que ela fosse rejeitada seria esse valor de 7% do orçamento solicitado pela mesa diretora do Legislativo. Sim, aos munícipes e aos ouvintes, tá? Já se fala muito em LDO, essas siglas, LDO, LOA, tá? É normal que as pessoas no dia a dia não saibam o que é. Para simplificar, LDO é o projeto que o Executivo envia ao Legislativo sempre no mês de setembro, no início de setembro, que é o quê? É um orçamento prévio do que o governo quer fazer no ano seguinte, tá? Então ele entra no início de setembro e tem que ser votado durante o mês de setembro, tá? O Executivo mandou o projeto no início de setembro e o projeto da LDO, ele está corretíssimo, perfeito. Ele entrou para a Câmara de Vereadores, ele ficou em análise nas comissões para depois ser votado, tá? O que aconteceu é que o governo, o prefeito, junto com os vereadores da base aliada, decidiram enviar junto uma emenda modificativa na LDO. E não cabe aos vereadores fazerem emenda modificativa na LDO, tá? Por que não? LDO é o orçamento do Executivo e do Legislativo. Quem executa e quem decide a porcentagem e os valores que vai investir no Executivo é o prefeito. No Legislativo é o presidente da Câmara juntamente com a mesa diretora, tá? Então, tanto os vereadores não têm ingerência no Executivo, como o Executivo não tem ingerência na parte que cabe ao Legislativo. Então, a LDO, ela veio corretíssima. O que não cabe nesse caso é emenda modificativa na LDO. O que é o mais certo e o mais correto? Como o próprio prefeito falou aqui, na LDO, você coloca onde você quer investir o dinheiro. Onde não se foca tanto a questão de valores, mas sim o que vai se fazer tanto no Executivo quanto no Legislativo. Então, o foco principal é onde você vai investir o dinheiro. Aprovada a LDO, se tem 2 meses até novembro, quando tem que ser votada a LOA. E nesses 2 meses, sim, aí cabe a gente fazer ajustes, modificações, alterações, tá? Então são esses 2 meses que a gente teria de tempo e que eu coloquei tanto ao prefeito, ao secretário de saúde, ao Vitor, que é o líder de bancada, na tribuna da Câmara. A gente aprova a LDO e depois a gente senta, dialoga e conversa aonde a gente precisa fazer as mudanças, tá? Então, nos pegou de surpresa pelo fato de nunca aqui em Teutônia se teve uma LDO rejeitada, tá? Mas foi uma decisão do Executivo junto com a base aliada, a gente respeita, tá? Então, mas no mais, seria mais ou menos isso aí, tá? Tanto o Executivo quanto o Legislativo, cada um traça e coloca o seu investimento que quer fazer em sua área. Depois, sim, lá em novembro se faz os ajustes em
quanto em valores, nas alterações. Eu acho que eu fui bem claro nessa questão, né? Com certeza. A crítica é que normalmente o pedido orçamentário é mais baixo, né? Mas como você disse, é com alguns objetivos em meta. Qual era a intenção com o objetivo do valor solicitado pela mesa diretora nessa LDO? Como você também já viu lá na Câmara, a Câmara ela tem sérios problemas, tá? Isso não é de agora, isso já vem de muitos anos, tá? E esses últimos 3 anos não foi feito nada na Câmara de Vereadores. E é muito importante que a gente também não deixe isso sem fazer nenhuma correção, principalmente na questão do telhado, e também finalizar ela para que ela tenha uma utilidade para toda a comunidade. Então, como eu já havia falado no final do ano passado, no dia 20 de dezembro, que se eu viesse a ser o presidente da Câmara, eu iria solicitar os 7% que a Câmara tem direito. E então não era uma surpresa para o Executivo. Tanto que ele simplesmente, o Executivo não estava disposto ao diálogo. O secretário de Saúde me procurou, que era o porquê que eu tinha pedido esses 7%, tá? E eu disse que era uma coerência minha, porque no final do ano passado eu tinha colocado na tribuna que eu iria pedir esses 7%, tá? Mas que a gente poderia sim rever e não solicitar todo esse valor, e a gente ia ver se a gente fica com uma parte dele, uma outra parte fica para a saúde, fica para a educação, ou algum outro lugar que seja importante a gente investir, tá? Então sempre a Câmara estava aberta a fazer essa alteração, não tinha a necessidade de rejeitar a LDO, tá? Eu não sei por que tinha várias outras alternativas. Uma delas era o diálogo, e eu estava disposto ao diálogo, a gente teria feito isso. A outra é que o Executivo tem a maioria dos vereadores ao seu lado. Então, esse orçamento que a gente estava e que a gente votou, a LDO, é para o ano que vem. E no ano que vem o Executivo vai ter a maioria da mesa diretora. E no primeiro mês, na primeira semana de janeiro, o próximo presidente já poderia devolver esses recursos ao Executivo e também já estaria resolvido, tá? Então, o que aconteceu? Eu vou tentar te exemplificar para as pessoas entenderem. Tinha um passarinho numa árvore pequenininho lá, que era o 7% da Câmara. O prefeito não queria aquele passarinho lá, ele queria derrubar aquele passarinho, porque ele não concordava com 7%. Para derrubar aquele passarinho só precisava ou estilingue ou uma arminha de pressão. O que o prefeito fez? Junto com os vereadores da base aliada, pegaram uma bazuca ou um canhão e derrubaram a árvore toda, tá? Então não tinha necessidade de fazer toda essa celeuma que se criou, toda essa polêmica, tá? Tinha outras alternativas muito mais fáceis e viáveis, tá? Mas o prefeito falou que não tem risco nenhum, e eu realmente espero que ele esteja certo. Eu, em hipótese alguma, penso ou posso imaginar que o município venha a perder recursos por essa decisão equivocada. Eu não teria corrido esse risco se eu fosse prefeito. Eu não teria corrido esse risco porque tinha outras alternativas muito mais fáceis e viáveis. Mas era uma decisão deles, então, ok, a gente respeita e a gente toca o barco para frente, tá? Valdir, o prefeito aqui em entrevista disse que se ele concedesse esse valor para a Câmara, ele estaria em desacordo com o plano plurianual, que é aprovado sempre no começo do mandato. Isso é levado em conta na hora de formalizar esse pedido de orçamento? Eu acho que entra mais numa questão de interpretação jurídica nesse caso. O que eu quero dizer assim, o plano plurianual, tá,
é como a LDO e é como a LOA. Isso são apenas prévias, isso são apenas projeções. Ao longo do ano, mesmo com a LDO aprovada e com a LOA aprovada, no ano seguinte, provavelmente se faz alterações nos valores que se projetou nos investimentos. E eu vou dizer que o próprio executivo altera os investimentos, tá? O que a lei federal, a Constituição manda? Que o executivo invista 15% o mínimo na saúde, 25% em educação. E essa semana a gente teve a prestação de contas do executivo e do legislativo, e o executivo, a prefeitura, o prefeito já estão investindo 30% em saúde. Então, estão investindo 28% em educação, muito acima do que a lei exige. O que nos preocupa também é que a folha de pagamento está encostada nos 48%, que é o limite de alerta. Então, o que eu percebo? Que há um descontrole nas contas públicas, tá? E que esse ano ainda vai faltar em torno de 4 milhões para fechar as contas no final do ano. Isso é preocupante. Por quê? Porque a receita do município está em queda, tá? Então, o que eu quero dizer? Mesmo essas questões de saúde 15%, educação 25%, elas mudam durante o ano, tá? Então, isso não serve como desculpa, porque o que a gente faz são projeções. A gente tenta fazer elas o mais próximo possível, mas como se vê, a saúde, que seria o mínimo 15%, aqui em Teutônia já se investe mais que 30%. Então, o que acontece? As contas não vão fechar. Não há dinheiro para tudo. 48% na folha de pagamento, tá? 30% na saúde e 28% na educação, não tem como fechar essa conta no final do ano. E isso é preocupante para a nossa comunidade, né? Lembrando que os 7% que a gente fala aqui do orçamento é o que a lei autoriza, é o que está correto, seguindo todos os trâmites jurídicos a que o legislativo tem direito. E aí, falando nessa porcentagem de saúde e educação, outra justificativa apresentada é que para poder destinar esse valor para a Câmara, seria necessário retirar de saúde e educação de outro setor em que vocês estariam, de certa forma, prejudicando. Sim. Para a comunidade entender, o 7% é o limite máximo legal que eu posso gastar. A Câmara de Teutônia é uma das mais enxutas do estado ou do país. Ela gasta 1% do orçamento. Então, ela realmente não tem mais o que economizar. E nós iríamos usar parte desse valor, sim, para fazer a reforma do telhado. Como eles alegavam que faltaria recursos na saúde, o secretário Juliano me chamou pessoalmente, a gente conversou pessoalmente, a gente prontamente eu coloquei, né, Juliano, vamos dialogar, vamos rever esses números, não tem problema, nós não queremos prejudicar a população teutoniense, vamos rever, conversa, marca uma hora, a gente vem lá no executivo, vem lá na tua secretaria, ou vocês vêm lá na Câmara de Vereadores e a gente ajusta esses valores. Não havia necessidade de eu exigir, eu não estava exigindo 7%. Aquilo era uma projeção. E que nem eu coloquei há pouco. A gente poderia muito bem ter aprovado essa projeção de 7% e agora a gente iria rever, a gente ia sentar com o secretário Juliano, a gente ia rever essa questão. Então, o que houve? Não havia interesse de diálogo por parte do executivo, tá? Ficou várias vezes nós estávamos abertos e conversamos sobre isso com o líder de bancada do governo também, com o professor Vitor Crabe, mas nós nunca fomos chamados para uma conversa, tá? E no dia da votação, na semana passada, dia 19, eu ainda coloquei na tribuna, vamos aprovar a LDO, e aí a gente faz
os ajustes necessários para a saúde, educação e para algum outro ou alguma outra secretaria que fosse necessário. Tá? Então, o que eu quero colocar? A Câmara só gasta 1%. Ela é muito enxuta, ela é muito econômica, tá? Mas também precisa fazer a reforma no telhado, principalmente a reforma que é necessária. Falando na infraestrutura da Câmara, ela que já começou a ser construída, acredito, há mais de 10 anos, né? Tem bastante tempo a obra e ela ainda não está acabada. Vocês têm um orçamento, uma previsão de tudo que precisa ser feito nessa infraestrutura, além do telhado? Já foi feito um orçamento prévio em 2021, quando a gente imaginava... Eu imaginava também que o presidente da época iria dar andamento e a gente faria alguma reforma ou algum investimento na Câmara. Tá? Na época, o valor da reforma do telhado era 1,5 milhão. Tá? Na época de 2021, para terminar o plenário, onde a Câmara então iria trabalhar, também era 1,5 milhão. Tá? Mas a Câmara precisa muito mais reformas também, que não são tão urgentes, tá? Mas os valores atualizados eu não tenho, porque eu só posso fazer, ou só porque isso tem um custo, isso tem um trabalho, tá? E se eu não vou fazer, se eu não tenho orçamento para fazer, por que eu vou atualizar os valores se eu não tenho nem projeção ou recursos disponíveis para fazer essa reforma? Por isso que eu pedi os 7% para ter, e aí sim a gente ia trabalhar. Quanto vai custar reformar o telhado que é urgente? O plenário é urgente? Não, ele ainda pode esperar e a gente pode rever e ceder esses recursos para a saúde. Então, era essa a ideia da mesa diretora, era essa a ideia do presidente da Câmara, e que não foi em momento algum acatado pelo Executivo ou pelos vereadores da base aliada, né? Bom, presidente, falando de maneira geral de Câmara de Vereadores, qual é a expectativa? Afinal, estamos indo para o final do ano já, né? São 3 meses ainda até o final do ano. Qual é a expectativa até o final do mandato? Olha, eu estou gostando muito do meu cargo de vereador. Agora, como presidente da Câmara, tento fazer o melhor pro município, tá? A prioridade sempre é fazer o melhor para os munícipes. Nós ainda teremos algumas questões polêmicas que estão para surgir. Uma delas é a questão da Unimed, onde os funcionários públicos, os servidores públicos municipais tiveram perdas expressivas na renovação do contrato. Esse novo contrato deve entrar na pauta já na próxima semana, tá? Então há uma pressão enorme em cima de nós vereadores, essa questão que os funcionários perderam muito a questão dos benefícios na área da saúde, e isso nos preocupa também. A maioria deles não vai mais poder incluir dependentes pelo custo altíssimo que isso agora representa para os funcionários, tá? Também já fui chamado, e vários outros colegas vereadores também, a questão futura que está para acontecer, a questão da renovação do contrato ou do novo edital em relação às escolas comunitárias, às creches comunitárias, tá? Então ainda acredito que vamos ter assuntos bem complexos pela frente, e o que a gente quer fazer é tomar a decisão correta, que não prejudique nem os munícipes, nem as pessoas, nem os servidores, mas também que deixe o município de forma saudável para o ano que vem. 3 meses de muito trabalho ainda, então, à frente da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Valdir, agradecendo a tua participação no programa hoje, deixo ainda um espaço para as tuas considerações finais e o convite, terça-feira tem sessão. Exatamente. O que eu quero colocar aqui como presidente da Câmara, eu também sempre tenho o respaldo da mesa diretora, do vice-presidente Evandro Biondo, do secretário Luiz Verman, dos demais vereadores.
a Câmara é uma Câmara de diálogo. A Câmara é a casa do povo, onde a gente recebe as pessoas, recebe as demandas, recebe reclamações, recebe sugestões. A gente está aberto a críticas, a ideias, sugestões, tá? E eu quero dizer para a comunidade que ela pode ter certeza que eu, como presidente, tenho muita responsabilidade com os recursos do município e da Câmara. E também dizer para as pessoas que continuem acompanhando, as que já estão e as que não estão acompanhando, que é importante a gente estar por dentro do que acontece em nosso município. Muito obrigado pelo espaço aqui, Bruna. Um forte abraço aos ouvintes da Rádio Tirol. Obrigada, bom final de semana.